pessoal, hoje eu vou falar sobre um dos problemas que mais me afligiam no início da minha carreira, que é a insegurança. Mais especificamente da parte técnica, que no caso da rinoplastia seriam quais os problemas e defeitos que o nariz apresenta e o que eu tenho que fazer para corrigi-los. Então, quando essa insegurança aparece, a sua taxa de conversão de consulta em cirurgia com certeza diminui. Mas por outro lado, quando se tem confiança, o oposto acontece, ou seja, você converte muito mais suas consultas em cirurgias. No meu caso, sempre que vi um paciente de rinoplastia para consultar comigo, surgiam muitas dúvidas. Eu não consegui identificar o que tinha de errado com aquele nariz, primeiro porque eu tive uma formação bem genérica em rinoplastia, e foi só nesses últimos anos que a rinoplastia no Brasil deu um grande salto. Na minha época, eram feitas mais as técnicas ressectivas, que na maioria das vezes pioravam o nariz, e não as estruturadas de hoje em dia, em que a gente consegue praticamente moldar o nariz. Naquela época, eu não sabia identificar problemas como retração columelar, pendência ou retração das asas, colapso do terço médio, diferenciar um afundamento de radix de uma giba, diferenciar um colapso de válvula de uma invasão da válvula por recurvatura da cartilagem lateral inferior e assim por diante. Coisas que hoje são muito óbvias para mim, mas antigamente não. E na época não tinha ninguém para me ensinar e me guiar nesse aprendizado como existe hoje, em especial o Virtual Fellow. Bom, depois de muito estudar e entender os defeitos dos narizes, chegava a hora de efetivamente tentar corrigir esses problemas. E foi aí que eu comecei a ficar ainda mais inseguro, porque agora eu sabia o que eu precisava corrigir, mas eu não sabia como. Na verdade, os livros diziam o que fazer, mas ler e ver uma ilustração são coisas completamente diferentes de executar a técnica em um paciente em um caso real. Nessa mesma época de busca de conhecimento, eu fui para um congresso e assisti a uma palestra de um cirurgião que viria a ser um dos meus maiores professores, Dr. Rick Davis. Nessa aula, ele mostrava resultados simplesmente fantásticos. Ele usava um aparelho diferente que media a projeção da ponta e que logo mais se tornaria o meu maior aliado nas cirurgias, que é o projetômetro. E ele também usava um enxerto com um formato diferente e prendia no septo, e com isso ele conseguia controlar exatamente aonde a ponta do nariz ia ficar e ela permanecia no mesmo local com o tempo. Isso foi um choque de realidade tremendo para mim. Na época, eu usava o Strut e eu tinha muita dificuldade em colocar a ponta onde eu queria, e mesmo quando eu conseguia, ela caía com o tempo. Ele também simulava o resultado de cirurgia em um computador, e o resultado ficava igual, se não melhor, que o da simulação. E aquilo me deixou muito impressionado. E eu pensei, que coisa louca, eu preciso aprender com esse cara. E aí, no intervalo das aulas, eu já fui pro lado dele, fiquei bombardeando ele de perguntas. Ele foi muito atencioso, me explicou tudo com muita paciência, e eu perguntei depois se podia fazer um fellow com ele, e ele disse que sim. Então fui lá eu, depois de alguns meses, passar uma temporada acompanhando ele em cirurgia. Nesse fellow, eu vi muitas coisas novas e via como ele operava com uma facilidade incrível e os resultados eram realmente surpreendentes. Mas quando eu voltei e tentei replicar o que eu aprendi, eu vi que não era bem assim. Eu tinha muita dificuldade em fazer o extensor, que é o enxerto de ponta, no formato certo. Eu não conseguia achar a posição ideal para prender ele no septo. Eu não conseguia lapidar nem prender o alar rim articulado, que é o enxerto da parede lateral, de uma forma adequada. Resumindo, eu sofria muito nas cirurgias, eu via um defeito e tentava por horas a fio e em muitos casos acabava não conseguindo e isso me frustrava ainda mais. Enfim, tudo que parecia fácil nas mãos dele, eu percebi que nas minhas era tudo muito difícil e novas dúvidas surgiam, de forma que eu precisei ir de novo aos Estados Unidos para conseguir tirar essas dúvidas. Aí quando eu ia e sanava, eu voltava para cá, quando eu operava, novas dúvidas surgiam e eu precisava ir para lá de novo. Isso aconteceu sucessivamente por muitos anos até eu finalmente entender toda a mecânica da cirurgia e conseguir desenvolver o meu raciocínio cirúrgico e as minhas próprias soluções. Agora eu vou contar uma breve história de como surgiu a minha fórmula para acabar com a insegurança e do que se precisa fazer em um nariz, quais técnicas utilizar e como executar essas técnicas. Ainda nesse processo de aprendizado, eu comecei a ter resultados diferenciados e o meu Instagram começou a se popularizar, não somente entre o público geral, mas também no meio médico. E muitos colegas otorrinos e cirurgiões plásticos vinham me procurar para aprender as técnicas que eu fazia. Foi aí que eu resolvi criar um grupo de WhatsApp para ensinar essas técnicas que eu fazia na época e esse grupo viralizou em muito pouco tempo. Hoje em dia são 4 grupos com quase 1000 médicos no mundo todo. E devido a esses grupos, logo eu comecei a ter muita procura para fellows presenciais. E eu vi meus colegas na mesma situação que eu me encontrava anos atrás, de ter que viajar para aprender pouco, praticar, errar, ter que voltar, gastar novamente com passagem, hospedagem,
parar o consultório e ter um grande investimento, tanto financeiro quanto de tempo, para assistir a cerca de 3 a 5 cirurgias uma única vez, sem direito de rever os passos e realmente solidificar aquele aprendizado. Aí que eu tive uma ideia brilhante. Eu iria gravar todas as minhas cirurgias, explicar todo o passo a passo e disponibilizar para os colegas que queriam aprender comigo, para que eles pudessem assistir de casa, dentro do centro cirúrgico, como e quantas vezes quisessem, para realmente aprender e eliminar a insegurança com a rinoplastia de uma vez por todas. Eu pensei em tudo que eu gostaria que tivesse sido feito por mim e como eu poderia extrair o máximo de conteúdo da minha prática e repassar isso para eles da melhor maneira possível. Mas aí tinha um problema. As minhas técnicas davam resultados excelentes, mas a cirurgia em si era um pouco anárquica. Eu mexia no dorso, eu ia para a ponta, voltava para o dorso, depois mexia no septo, tudo sem muita sequência. E eu comecei a perceber que ia ficar difícil para os colegas entender e replicar as técnicas nas cirurgias deles. E foi então que eu comecei a organizar minha cirurgia em etapas para facilitar o entendimento. E foi a melhor coisa que eu fiz. Dizem que ensinar é a melhor forma de aprender. E eu tenho certeza que muito do que eu inventei até hoje foi pelo entendimento que o querer ensinar me proporcionou. Disso nasceu o fluxograma da rinoplastia, que eu acredito ser a minha maior criação. Ele é tudo que eu e todo médico que opera a rinoplastia gostaria de ter e teria eliminado toda a minha insegurança de uma forma muito mais rápida. Para vocês terem uma ideia, mesmo eu sabendo quase ele todo de cabeça, ainda assim eu coloco ele no meu iPad e eu sigo todos os passos na cirurgia porque me facilita, me economiza energia mental. Então eu não preciso pensar qual é o próximo passo. Eu só olho ali, eu sei o que eu tenho que fazer e dificilmente eu esqueço alguma coisa. Ele é um passo a passo de tudo o que o médico deve fazer, desde o preparo do paciente na sala até os tipos de incisão, como o auxiliar tem que afastar para facilitar a cirurgia, os tipos de acesso tradicional, full open, semi-full open que eu inventei, o uso do piezo na rinoplastia ultrassônica, os diferentes tipos de fratura nasal que eu também classifiquei de uma forma diferente, como remover o enxerto de septo, muita gente tem dificuldade nisso, um enxerto de orelha, um enxerto de costela, um passo a passo do enxerto da costela na verdade, como achar a posição ideal da ponta, qual o formato ideal da ponta, como programar o uso de enxertos com os moldes para você não usar demais um enxerto e faltar para o outro. Tudo isso eu descrevi aos mínimos detalhes, como um passo a passo para realmente facilitar a sua vida, a vida do cirurgião. Enfim, todo o conhecimento que eu adquiri e criei, ele está lá e é como se eu tivesse colocado o meu cérebro em um documento que as pessoas pudessem consultar. Inclusive, eu tenho um relato de colegas que imprimiram as mais de 50 páginas da versão de texto do fluxograma e colaram na parede da cirurgia e foram consultando durante a operação. Hoje em dia, não tem mais necessidade para isso, porque está tudo de uma forma mais organizada e digital. Mas realmente, o resultado deles com a aplicação desse passo a passo tem sido fantástico. Eu ando vendo colegas com pouca experiência em nariz fazerem casos simplesmente perfeitos. Coisa que eu demorei mais de 5 anos para fazer, eles estão fazendo em menos de 4 meses. E muitos dos meus alunos mais antigos já se tornaram referências nacionais em rinoplastia. Voltando ao assunto da insegurança, para a gente finalizar, ela é o que mais limita o nosso potencial de ganho e realização profissional. E quando a gente age na raiz da causa, que é o misto da parte teórica, de conseguir enxergar os problemas do nariz, e da parte prática, que é o que fazer, quais técnicas utilizar para consertar os problemas, é que a gente tem uma mudança real e a insegurança deixa de existir para dar lugar à confiança, que vai transparecer em todo tipo de interação, nas consultas, mídias sociais e vai transformar o médico em uma autoridade no assunto. Essa é a famosa espiral ascendente, maior confiança vai gerar maior conversão em cirurgia, com mais cirurgia ganha-se mais experiência aumenta a confiança e assim sucessivamente até que o cirurgião se torne uma referência na rinoplastia. E é o que eu felizmente estou conseguindo proporcionar. Eu vejo consistentemente acontecer isso com meus alunos, não em anos, não no final da carreira, como se é de imaginar, mas uma grande porcentagem se torna referências das suas cidades em meses e alguns referências nacionais, operando pacientes de vários estados em menos de um ano. Para mim, poder mudar a vida dos meus colegas e indiretamente poder ajudar a todas as pessoas que se submetem a uma rinoplastia faz parte do meu propósito de vida e me traz uma satisfação enorme. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Esse é o meu incentivo para continuar aqui, produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para você. E para acompanhar conteúdos diários sobre rinoplastia, é só seguir o Virtual Fellow lá no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo.